E aí, o Mordor YouTuber, aqui quem fala é o Daniels e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei analisar o trailer para o segundo episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Caso vocês ainda não tenham visto o trailer, recomendo todos a verem, né? Porque eu vou analisar cena por cena, comentando o que eu acho que está acontecendo naquela cena e, é claro, criando várias teorias em cima de como que a gente chegou naquela cena e aonde que aquela cena irá nos levar. Pelo título você já deve ter tido uma ideia do que eu acredito que vai acontecer no próximo episódio, mas antes de tudo eu gostaria de convidar vocês que ainda não conhecem o canal a se inscreverem, porque muitas pessoas, eu acho que 85% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. Ainda mais agora que a gente vai ter conteúdo praticamente todos os dias, só não teve ontem porque com a notícia do Chester, da morte dele e tudo mais, eu não tinha acordado muito bem, isso me abalou bastante. Eu sempre fui fã de Linkin Park e acontece que eu realmente não fiquei num estado bem para poder gravar. Mas às 19 horas vai ter vídeo, teremos praticamente vídeo todos os dias às 19 horas, vai ter vídeo sobre os antigos reis Targaryen, sobre a história do mundo de Gelo e Fogo, também sobre a história das maiorias casas de Westeros. Então, caso vocês não conheçam aí, não se esqueçam de se inscrever. E se em algum momento vocês gostaram do vídeo, também deixem um like de vocês, que ajuda muito na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acham aí que vai acontecer no próximo episódio, que eu quero ver quem mais vai acertar algumas coisas. A primeira cena do trailer é Jon novamente ao lado de Sansa e os vassalos do norte e do vale, mas agora a tensão mudou. Vemos Yohn Royce dizendo que a garota da Targaryen não pode ser confiada. O que está acontecendo aí é que o Jon provavelmente recebeu a carta do Sam falando sobre o Dragonstone e sobre como que ele precisa até lá convencer a mãe dos dragões a se aliar a ele na guerra que está por vir. O Jon deve ter comentado sobre isso com seus homens e o Yohn Royce tecnicamente está certo, né? Ela é a filha do Rei Louco, eles não tiveram nenhuma informação direito sobre a Daenerys todo esse tempo. Pro reino ela é só a filha do Rei Louco que chegou com os dragões para querer tacar fogo e conquistar o trono. Inclusive o norte também, né? Eles devem discutir aqui e ali, mas eu acredito que ainda nesse episódio nós veremos o Jon saindo de Winterfell e indo em direção ao Dragonstone. Para no terceiro episódio, se ele chegar, ou no máximo ele sair no final do episódio. Eu acho que no terceiro episódio ele já tá em Dragonstone, é isso. Na cena seguinte, reforçando o que eu falei, né? A Cersei diz que a filha do Rei Louco vai destruir o reino. Algo que ela tecnicamente tá fazendo, né? E ela que tá fazendo isso. Mas ok, mas ok. Uma coisa que eu disse em outros vídeos é que ela provavelmente vai dizer que os culpados, né, por tudo isso que está acontecendo, na verdade são os Targaryen, que eles bolaram um plano para destruir o septo, que eles mataram a princesa Marcella junto de Dorne. E os plebeus, claro, alguns devem acreditar, outros não, mas no fundo os lords sabem o que está acontecendo, né. Na cena seguinte, escutamos a Yara Greyjoy falando sobre os planos de batalha enquanto navios aparecem no fundo. Depois a cena corta para o conselho da rainha reunida na mesa pintada de Dragonstone. A Yara diz que eles têm um exército, uma frota de navios e 3 dragões, que a hora de atacar King's Landing é agora. Eu sempre acho interessante como a cena é montada, né? Eu comento isso muitas vezes nos meus vídeos. Se vocês puderem ver direito, quem que tá em volta da mesa realmente é o Varys, que conhece, né, o que acontece em Westeros, é o Grey Worm, que lidera o exército, é o Tyrion, que já governou por muito tempo, e a Yara e a Ellaria, que são as chefes, tecnicamente, das suas grandes casas, né. Ellaria, né, usurpando ali o poder, né, mas tudo bem. O Tyrion tá recuado, que ele não tem nada a ver com isso, a Missandei também, e incrivelmente a Daenerys. Tecnicamente ela não sabe nada de Westeros, ela não conhece o povo, ela não conhece a terra, ela não conhece nada. O que eu achei, tipo, pelo menos o Aegon, quando conquistou, ele passou por toda Westeros, dizem que ele visitou Lannisport, dizem que ele visitou Winterfell também, tem todas essas coisas de que ele conheceu a Terra antes de conquistar ela e ela não sabe nada. Então tecnicamente é o Tyrion que está bolando todo esse plano de invasão, o que me leva a crer que será ele que vai fazer com que a Daenerys vire seus olhos para o rochedo e conquiste aquele lugar ao invés de marchar direto para King's Landing, porque é cortar os suprimentos e uma hora não vai mais dar, eles vão ter que ceder. Não adianta ter que destruir tudo, né? Depois vemos homens aí saindo de um castelo que provavelmente é o Winterfell, mas isso passa bem rápido. Pelo estilo da roupa, né, dos soldados e dos muros também, o que me leva a crer que é o Winterfell. Mas em seguida a gente tem uma loba rosnando aí pra Arya num estilo bem se lembra de mim, você me mandou embora, né? Eu já comentei sobre isso antes, mas há um tempo foram gravadas cenas com a Maisie Williams, que interpreta a Arya, e alguns lobos no Canadá, algo que é bem incomum de acontecer, né? Pois as gravações de Thrones geralmente são na Europa. O que eu acho que vai acontecer é se a Arya ainda estiver com os homens Lannister, né? Os lobos vão aparecer e atacar todos eles,
deixando apenas a Arya viva. Algo que muitos comentaram aí em páginas de Facebook, etc, é sobre o poder dos wargs e dos Starks, né, nos livros. Mas nos livros todos os filhos Stark são wargs, até mesmo Jon tendo sonhos aí com seus lobos, etc. A Arya teve sonhos com a Nymeria nos livros, e se eu não me engano, a Nymeria estava com uma alcateia enorme de livros, muito maior do que o normal lá pelas terras fluviais, né? Eu acredito que até esse momento a Arya realmente estava determinada sim até ir Porto Real matar a rainha, mas eu acho que após ela ver a Nymeria com todos aqueles lobos e tudo mais, ela vai sentir aquela chama, né? Aquelas saudades, aquela nostalgia, e vai se lembrar de casa e pensar que ela vai ter que fazer uma decisão. É tipo aquele jogo Life is Strange, ou do The Walking Dead, ou até mesmo do Game of Thrones até o Tale. Você tem que escolher dois caminhos, King's Landing ou Winterfell. E eu acho que ela vai acabar escolhendo Winterfell para encontrar com a família dela. Na cena seguinte nós vemos uma das Sand Snakes, qual que é o nome dela mesmo? Bárbara? Ou Bara? pelo que parece, né, ela tá atacando alguém, que eu acredito que vai acontecer aí no segundo episódio, que a frota da Daenerys, parte da frota dela vai sair de Dragonstone, e aí que eles vão ser interceptados pelo Euron e a batalha marinha começa, que eu achei que seria logo no primeiro episódio, para impedir a Daenerys de chegar em Dragonstone, porque já que é bem perto, né, de Porto Real, faz muito mais sentido você colocar navios para segurar e impedir que ela chegue no castelo. Não, tem uns furos de plot aqui ali na série, né? Tem uns que são bem grandes, mas porém, vamos desconsiderar isso. Depois a gente tem a Ellaria e a Yara mandando ver aí, né? Provavelmente minutos antes de serem atacadas, seguindo para uma foto da Dany com o Varys, provavelmente em Dragonstone, minutos antes de seus navios serem atacados. O trailer finaliza com a cena do Littlefinger sendo enforcado nas criptas de Winterfell pelo Jon. Essa cena já havia aparecido nos trailers antes e nós conseguimos ver claramente que é o Jon. Mas o que ele estaria fazendo nas criptas de Winterfell? Eu comentei há um tempo sobre como Jon vai descobrir a verdade de quem são seus pais e como isso está relacionado com as criptas de alguma forma. Caso vocês não saibam, antigamente nas criptas eram enterrados apenas os reis Stark. Desde Aegon, que conquistou os reinos e tudo mais, as criptas passaram a ser apenas dos Lords Stark. Mas quando Brandon Stark, Rickard Stark e Lyanna Stark haviam morrido, o Ned construiu uma para cada eles nas criptas, e se eu não me engano, algo era comum também, que era construir, né, o caixão de alguém enquanto aquela pessoa ainda estava viva, né, esperando ele morrer. Para quando morresse, né, sua cripta já estava pronta para o seu corpo. Nos livros, Jon tem vários sonhos com as criptas de Winterfell, sentindo que ele não pertence lá, ele não é bem-vindo, mas ele também sente que a resposta está lá. Sonhos e profecias são bem importantes aí em Game of Thrones. O Jon, ele não tem sonhos verdes, que nem o Bran, mas ele tem sangue de dragão. Talvez ele tenha sonhos de dragão, não, isso daí já é muita coisa à frente. Mas os sonhos deles realmente são importantes. Eu não vou comentar muito sobre isso, porque eu já fiz um vídeo só sobre isso, mas o medo inconsciente das criptas de Winterfell de Jon pode ser por 3 motivos. O primeiro é que ele é um bastardo e ele sente que ele não pertence à linhagem importante da família, sabendo que ele nunca será enterrado lá, né? A outra é que o Jon, na verdade, é filho de um Targaryen, obviamente, e as criptas o recusam por ele ter sangue de dragão. O que também nos leva à terceira opção, que se os livros decidem nomear o Jon também como Reino Norte, se deve ao fato de que ele, na verdade, não é um Stark legítimo, ele, na verdade, seria legítimo pela parte Targaryen, porque sempre consideram a parte pelos pais, né? Então, vindo o sangue Stark apenas pela mãe. Então, ele foi considerado Reino Norte, mas ele, na verdade, tem sangue Targaryen. Então, os fantasmas dos reis do Norte percebem isso e recusam o Jon lá. O que importa é, o Jon sente a necessidade de ir para as criptas e provavelmente nesse momento ele foi ver a cripta do Ned, que nesse ponto da história ela já está construída, e também os ossos do Ned, né, que foram recebidos pela Catelyn, já devem ter chegado no norte há algum tempo. O que eu imagino que vai acontecer nessa cena, o Jon vai estar vendo a cripta de seu pai aí, comentando sobre como ele cresceu, sobre o que aconteceu com o Robb, sobre como que agora ele tomou o manto da família e ele é o rei de Winterfell, né, o Reino Norte, e agora como ele tá tentando ser um homem tão honrado quanto ele, só que tá difícil. Eu acredito que nessa hora quando ele fala um homem tão honrado quanto ele, é a cena que a gente vê o Littlefinger observando o Jon, e ele chega e diz, mas ele não era tão honrado afinal, ele teve você. E eu com isso, né, eu acredito que o Jon vai perder a cabeça facilmente e a gente vai ver ele enforcando. Eu fiz um vídeo também comentando se o Littlefinger sabe sobre o parentesco do Jon, e se ele sabe, é óbvio que ele vai usar isso em sua vantagem, afinal ele é o Littlefinger, e ele fala que a força dele não tá na espada, tá na informação. E o Varys fala também sobre como que ele conquistou a informação e tudo mais. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o Littlefinger e o Varys, mas
Caso ele saiba, né? Caso o Littlefinger saiba sobre isso, ele pode até falar, mas ele na verdade não era seu pai. E o Jon pode levar isso como uma afronta, de tipo. O Jon, como o Littlefinger mesmo diz, os Starks, great temperatures, slow minds, né? Cabeças esquentadas e pensamentos devagar, entendeu? Então, de qualquer forma, a gente já sabe que o Jon vai perder a cabeça e vai tentar enforcar o Littlefinger. Eu acho bem curioso também que o Jon não sabe ainda que foi o Littlefinger o responsável pela captura e a morte de seu pai. Provavelmente a gente terá aí a morte do Littlefinger nessa temporada, no instante que o Bran chegar em Winterfell, pois o Bran consegue ver tudo, saber tudo o que aconteceu. Assim ele vai contar pra Sansa e a Arya tudo que aconteceu, né, naquela época, apesar que a Sansa já sabe de algumas coisas. Agora, como que a Sansa vai conseguir consolidar o exército Arryn, né, se o Littlefinger morrer? Eu acredito que ela já vai estar manipulando por trás dos panos e ela vai aceitar se casar com Robin Arryn do Vale, sabendo que precisa do exército dele. Vocês gostaram do vídeo? Gostaram do que eu acho que vai acontecer no próximo episódio? Comentem o que vocês acham que vai acontecer. Me desculpe por esse vídeo não ter saído antes, mas como eu falei, foi um dia difícil pra mim ontem, com a notícia da morte do Chester e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Daniels e obrigado por assistirem. Valeu, falou, até a próxima, galera, e fui!